Boa tarde, meu nome é Jorge Poco, eu sou professor da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas. A apresentação que eu vou fazer hoje é parte do projeto Jovem Cientista do Nosso Estado, da FAPERJ. O título da minha apresentação é A Ciência da Computação é para Todos. Primeiro vamos começar com a definição do que é ciência da computação, né? Esta é uma área de conhecimento que tem como objetivo entender como os computadores funcionam, projetar programas e software e resolver problemas usando tecnologia. Sim? Então, a ciência da computação tem esses três grandes objetivos. Tem várias áreas de interesse dentro da ciência da computação que muitos de vocês poderiam estar já familiarizados. Por exemplo, a área de inteligência artificial, que nos últimos anos tem ganhado bastante popularidade. A área de ciência de dados também é uma área bastante importante, especialmente pela revolução dos dados que a gente tem nos últimos 5 a 10 anos. Obviamente, com toda esta revolução e que a gente trabalha muito com os computadores, também existe esta área de segurança cibernética, né, que a gente tem que ter muito cuidado como utilizamos os dados de forma apropriada. E a área de videogames também, que muitos de nós somos bastante fascinados pela qualidade deste tipo de software, né? Agora, esta é uma coisa bem importante, porque muitas pessoas pensam que a ciência da computação consiste apenas em aprender tecnologia, mas não é assim. O que a ciência da computação ele tem que ver com a lógica, resolução de problemas e criatividade. Isso quer dizer que não é somente aprender a utilizar um software, senão é a saber como esse software funciona e se é possível criar um software equivalente, né? Agora, vamos ir aos fundamentos desta área, ok? A gente vai trabalhar com computadores, então, de alguma forma, os humanos têm que se comunicar com os computadores. Aqui eu coloquei um exemplo, um diagrama bem básico, onde essa caixinha, ali, essa caixinha preta, está representando o computador, e a gente tem que transmitir algum tipo de informação. O computador vai fazer alguma coisa e ele vai dar um resultado, né? Mas como os humanos nos comunicamos com os computadores, né? É uma coisa importante, porque os humanos se comunicam utilizando áudio, a gente pode ver coisas, pode ouvir coisas, temos os sentidos, mas como fazemos isso com o computador? Porque o computador é um aparato eletrônico que funciona em base à eletricidade, né? Então vamos ver como primeiro a gente pode se comunicar, como a gente transmite essa informação para os computadores. Como eu falei, os computadores são máquinas eletrônicas, né? Eles funcionam em base à eletricidade. E o estado da eletricidade pode ser somente dois estados, ou ele está ligado ou desligado, né? Então, se a gente manda essa informação, por exemplo, em três vezes, vamos ter uma coisa como está na tela, 000, sim? Significa que está desligado, desligado, desligado. Se eu ligo uma vez, eu vou ter essa configuração ali. E eu posso fazer todas as possíveis configurações, né? Então, com isso daí, é a forma que o computador entende. É o que ele entende atualmente. Mas nós, os humanos, não falamos dessa forma, né? Não nos comunicamos utilizando somente zeros e um. A gente utiliza um sistema de comunicação muito mais complexo. E dentro dessa complexidade, vamos a começar com os números. Por exemplo, ali a gente tem o número 123. E a gente utiliza um sistema que se chama decimal, né? Mas o computador não entende esse sistema decimal, é um sistema binário. Mas primeiro entendamos o que acontece com o sistema decimal. Quando a gente tem esse 123, o que acontece na verdade é que a gente tem alguns coeficientes associados a cada posição do número, né? Por exemplo, aqui o coeficiente 1, o coeficiente 10, o coeficiente 100. E o que a gente faz é a multiplicação, que temos aqui o 100, aqui temos o 20, aqui temos o 3, e depois somamos isso, né? Com isso a gente entende que esse número 1, 2, 3 significa o número 123. Agora, se a gente faz de uma forma mais genérica, para qualquer número, eu vou ter que multiplicar por um coeficiente. E vejam que aqui da base desse número do coeficiente vai ser o número 10, porque nós, os humanos, trabalhamos no sistema decimal. Mas o computador trabalha no sistema binário. Então, a única coisa que a gente tem que modificar
é essa base que eles vão utilizar nos números. Então, vamos ver um exemplo. Se aqui temos o número 0, 1, 1, os coeficientes associados no sistema binário é o 1, 2 e 4. Se a gente faz essa multiplicação, como mencionei anteriormente, a gente vai ter o número que ele realmente representa, que neste caso é o número 3. Beleza. Ok, até aí a gente sabe como passar a informação de números, mas a gente também utiliza palavras, né? Neste caso vamos a começar com, vamos pensar na letra A. Como a gente pode transmitir essa letra A para o computador? Bom, eu posso associar essa letra a um número, neste caso o número 65, sim? E esse número 65 eu já vi que eu posso transformar em um código binário, que neste caso é o código binário, certo? Então, se a gente faz isso para todas as diferentes letras e números que temos que usamos normalmente, a gente vai entrar em um sistema de codificação que se chama o sistema ASCII, ok? Então, por exemplo, aqui temos que a letra A está associada ao número 65, a letra B 66 e assim por diante, né? Então, se eu mando estes três números 72, 73 e 33, o que estou mandando na verdade é a letra H, I e outro número é esse símbolo daí, sim? Então, é a forma como eu comunico palavras ao computador. Eu mando letras, mas essas letras estão associadas a números e esses números podem ser transformados em um sistema binário, sim? O sistema ASCII que mencionei anteriormente é o que está representado aqui. Vejam que ele associa para cada número, do número 0 até o número 27, alguma outra letra ou caractere, né? Temos que do número 65 até o número 90 são as letras maiúsculas, do número 97 até o número 122 são as letras minúsculas e assim por diante. Beleza. Então, esse número, essa palavra que está aí está associada a certos números e esses números podem ser transmitidos de forma binária para o computador. Beleza. Então, com isso daí a gente consegue utilizar os teclados, né? Vejam aí que todos os símbolos que temos aí no nosso teclado podem ser transmitidos utilizando esse sistema ASCII. Mas existem certos caracteres que não estão dentro do sistema ASCII, especialmente quando a gente tem em consideração as tildes, né? Vejam aqui que a variação da letra A é gigante, é bastante, né? Então, esses outros símbolos não estão dentro do sistema ASCII, então a gente tem que fazer alguma coisa para incorporar eles para que a gente possa transmitir isso para o computador. E ainda mais quando a gente pensa nos últimos anos que a forma de comunicação das pessoas envolve também diferentes tipos de elementos visuais, como os emoticons, né? Isso daí a gente também tem que saber como transmitir, mas o sistema ASCII não é suficiente para isso, então a gente tem que estender esse sistema e uma das formas é utilizando o sistema Unicode. Esse sistema Unicode obviamente vai ser caracterizado por mais de um número. Neste caso temos esses 4 números que temos na tela, e isso daí vai representar algum elemento já muito mais extenso do que o sistema ASCII consegue suportar. Beleza. Ok, vamos a colocar um pouco mais de complexidade. Já sabemos como mandar números, sabemos como mandar palavras, mais cores. Neste caso temos um quadradinho com a cor amarela, mas o que eu quero transmitir é a cor amarelo. Como eu transmito essa cor para o computador? Essa cor vai ser transmitida utilizando o sistema RGB, que significa vermelho, verde e azul, sim? Então vamos utilizar 3 números para representar todas as cores. Essas 3 componentes que estão ali, cada uma dessas componentes vai ser representada por um número. Vemos aqui que vamos utilizar o número 72 da cor vermelha, 73 da cor verde e 33 da cor azul. E combinando essas 3 cores, eu vou ter a cor amarela, sim? Então, agora, para transmitir uma cor, a gente sabe que precisamos enviar 3 números, sim? Que são dessas 3 componentes, dessas 3 cores básicas. Pronto.
Mas a gente não manda somente cores, né? A gente manda imagens, a gente se transmite utilizando imagens. Mas se a gente começa a fazer uma aproximação mais e mais a uma imagem, vamos ver que cada um desses quadradinhos é uma cor, né? Então, uma imagem é simplesmente uma tabela enorme, onde cada uma das células vai estar associada a uma cor. E essa cor vai estar representada por 3 números. E a gente já sabe como transmitir esses números para o computador. E se fazemos uma coisa mais complexa, deixa eu fazer play neste vídeo, e eu quero transmitir um vídeo, por exemplo. Sim, aí podemos perceber que um vídeo é uma sequência de imagens, né? É uma sequência de imagens. Então, essa sequência de imagens vai utilizar todos os conceitos que a gente viu anteriormente para fazer a transmissão para o computador, ou para o computador mostrar isso para os humanos, né? A mesma coisa a gente pode fazer com o som, né? No som a gente pode representar também utilizando 3 números, e esses números vão aí evoluindo ao longo do tempo. Perfeito. Então, eu sei como mandar certa informação para um computador. O computador vai fazer alguma coisa aqui no meio e ele vai dar uma saída. Mas a parte mais importante é o que está aqui no meio. E o que está aí no meio é o que a gente chama de algoritmo. A definição de algoritmo é uma sequência de passos que a gente segue para chegar a fazer alguma tarefa, né? Por exemplo, quando a gente quer fazer uma comida, por exemplo, a gente tem que seguir os passos da receita, um a um, até chegar ao resultado final, que é a comida. O computador faz a mesma coisa. Ele vai seguir exatamente as instruções que a gente diz para ele que tem que fazer. Ok? Mas como transmitimos isso? Vamos ver um exemplo. Eu tenho minha agenda telefônica. Ok? Aí tem todos os meus contatos no meu celular. E o que eu quero é procurar uma pessoa dentro dessa agenda de contatos. O que eu faria? Neste caso, vamos assumir que a agenda está ordenada, ok? A forma mais simples de fazer isso é que eu poderia ir para o primeiro contato, comparar se ele é igual à pessoa que eu estou procurando, e se é, tudo bem. Se não é, eu continuo com o segundo contato. Eu passo para o segundo, faço uma comparação. Vou com o terceiro, faço uma comparação. Vou para o quarto, faço uma comparação. Certo? Essa seria uma forma. Então, eu teria que ir um a um em cada um dos contatos até chegar a achar a pessoa que estou procurando, né? O pior dos casos, obviamente, que se eu não tenho o nome da pessoa que estou procurando, eu vou chegar até o final e vou ver que essa pessoa não existe na minha agenda de contato, certo? Ok, vamos ver um exemplo de como funciona isso. Aqui temos esta sequência de números. Em vez de contatos, a gente tem uma sequência de números, sim? E o que eu quero fazer é procurar um número, né? Isso aí, o procedimento que eu falei anteriormente é o que se chama de linear search. O que significa? Imaginemos que temos essa sequência de números e o que eu quero procurar é o número 1, que está aqui. Eu vou colocar o número 1. E eu vou começar a fazer o algoritmo. Vou para a primeira posição e eu faço a comparação. Eu vejo que não é. Vou para a próxima, não é. Vou para a próxima, não é. E assim continuo até chegar à posição número 9, onde ele fala que ele achou o elemento. Se eu tivesse colocado o número 1 milhão, por exemplo, para procurar, ele chegaria até o final, e aí chega no final da lista de números e ele vê que não achou na lista e dá como resultado que ele não achou, certo? Pronto, esse é um algoritmo. Então, o algoritmo indica como eu tenho que, os passos que eu tenho que seguir para resolver um problema específico. Agora, esta é uma coisa importante. Vamos a criar um gráfico, onde aqui o eixo X deste gráfico vai ser o tamanho do problema. O que significa? Para este exemplo específico da agenda telefônica, vai ser quantos contatos eu vou ter na minha agenda telefônica. E o eixo Y vai representar o tempo que eu demoro para resolver esse problema.
Em este caso, vamos a considerar o tempo, o número de comparações que eu tenho que fazer. Então, no pior dos casos, como eu falei, o pior dos casos é quando a pessoa que estou procurando não está na agenda telefônica. E se eu tenho 5 contatos na minha agenda, eu vou ter que fazer 5 comparações, né? Porque eu vou ter que chegar até o final. Se eu tenho 10 pessoas, eu vou ter que fazer 10 comparações até chegar no final. Se eu tenho 1 milhão de pessoas, eu vou ter que fazer 1 milhão de comparações até chegar ao final. Então, isso daí vai criar esta curva daqui, uma curva linear. É uma linha, sim? Onde, conforme eu aumento o tamanho do problema, o tempo em resolver está associado linearmente. Sim? Essa é a complexidade que tem meu algoritmo específico. Agora, vamos a propor outra forma de resolver esse problema. Uma forma mais eficiente. O que significa eficiente? Que vamos a utilizar menos recursos para resolver esse problema. E neste caso, recursos vai significar tempo. ¿Sí? Qual seria uma forma mais eficiente de resolver esse problema? Utilizando um algoritmo que se chama de busca binária. Como funciona o algoritmo de busca binária? É o que normalmente todas as pessoas fazemos implicitamente. Por exemplo, se você tem um livro e você quer procurar uma página, você não vai para a página 1, 2, 3, 4 até chegar à página que você quer, né? Você normalmente vai a alguma posição intermédia, você compara. Esta página, por exemplo, é a 100 e você está procurando a 150. Então você sabe que nessa primeira metade inicial não está e você procura somente na metade seguinte, né? Então, cada vez que você faz uma comparação, você está eliminando bastantes elementos. Isso se chama uma busca binária. Então, vamos ver aqui um pseudocódigo para resolver esse problema. Então, você vai pegar a agenda telefônica, primeiro passo. Segundo, abra até o meio da agenda telefônica, pronto. Veja a página. Se a pessoa estiver nessa página, então ligue para a pessoa. Mas, caso contrário, se estiver no início da agenda, então abra no meio da metade esquerda do livro e voltar para a linha 3. Então, e se ele estiver mais tarde na agenda telefônica, então abra no meio da metade direita do livro e volte para a linha 3. Sim? E seguindo estes passos aqui, você vai conseguir achar essa pessoa de forma mais eficiente. Vamos ver um exemplo aqui. Aqui temos o binary search ou a busca binária, né? Aqui temos minha sequência de números e imaginemos que vamos a procurar o número 34. Então, como eu falei, vamos a pegar o meio. Então, o ponto mais baixo é o 5 e o ponto mais alto é o 90, né? Vamos a pegar a posição intermediária, que é a posição número 7. Eu vou comparar. O número que eu quero achar é 34. Compara com 54. Eu sei que este 34 não pode estar aqui, no lado direito, porque esta lista está ordenada, né? Então, tudo o que está na direita do 54 são maiores que ele. Então, se são maiores que ele, o número que estou procurando está na esquerda do 54. Beleza, então eu vou ignorar agora toda esta metade daqui, do lado direito. E vou concentrar minha búsqueda somente no lado esquerdo. Pronto. Agora, eu vou procurar aqui. Eu sei que a mínima posição é 5 e a máxima posição é 49. Eu vou pegar o elemento do meio, que é na posição 3. E eu vou comparar o 34 com o 26. Não é o mesmo, mas eu sei que o 34 é maior do que o 26. Então, eu vou ignorar, eu vou remover agora estes elementos da esquerda. E vou procurar somente nesta outra metade. Agora, eu faço a comparação. Estou procurando somente nestes 3 elementos. O mínimo é 34, o máximo 49. Pego a metade e faço uma comparação. 34 com 40. Eu sei que o número que estou procurando é menor, então vou para a esquerda. Eu faço o próximo passo e achei o elemento. Vejam que eu não tive que fazer a busca em toda a sequência de números, né? Porque em cada passo eu ia removendo a metade dos elementos que ficavam na lista temporal. Então, qual é a diferença deste segundo algoritmo relacionado ao primeiro algoritmo? Vamos a
Passar para o próximo slide, só um minuto. Ok, então, como eu mencionei no algoritmo de busca linear, esta é a complexidade do algoritmo, né? É uma linha reta, que conforme eu aumento a complexidade do meu o número de contatos, para este caso, ele vai aumentar proporcionalmente o tempo para resolver. Mas no caso do algoritmo que a gente viu no final, que é a busca binária, a curva vai ser esta aqui, vai ser uma curva logarítmica. Vai ser logaritmo de n em base 2. Mas qual é a diferença entre um n e um logaritmo de n em base 2? Na prática é uma diferença muito grande. Realmente conseguir algoritmos que funcionem, que tenham uma complexidade logarítmica é muito boa. Para dar uma ideia assim, de qual é essa grande diferença conforme você aumenta a complexidade ou o tamanho do seu problema, imagina que você quer buscar em todos os átomos do universo. Os átomos do universo são aproximadamente 10 elevado a 80, sim? Se você faz a busca linear, que eu falei inicialmente, você teria que fazer 10 elevado a 80 passos, né? Para achar o elemento no pior dos casos. Mas se você fazer a busca binária, em 265 passos você consegue achar esse elemento. Praticamente é um número bem baixo que a gente pode considerar como uma complexidade constante, né? Imaginem, procurar em 10 elevado a 80 somente com 265 passos é uma eficiência bastante grande. Pronto, muito obrigado.